que já foi professora de todos nós, então sabe muito mais do que todos nós. E é com prazer que a gente convidou e ela aceitou fazer essa palestra de hoje. E todos nós, eu inclusive, estou aqui aguardando, porque com certeza irei aprender bastante coisa, muitas coisas. Irei lembrar também algumas coisas que ela sempre ensinou e eu nunca aprendi. Marisa, obrigado, viu? Esse negócio de muito fio. Foi. Boa tarde, família. Boa tarde, amigos. Muito boa tarde, né? Obrigada pela confiança de vocês estarem aqui, nos ouvindo, nos prestigiando, nos dando essa oportunidade, né? De estarmos aqui diante de vocês, para que a gente troque experiências, né? Que a gente possa estar passando um pouco da nossa e, com certeza, na cabecinha de vocês, vão estar se identificando com algumas coisas que a gente vai falar e muita coisa para a gente aprender, porque cada dia na nossa vida é uma oportunidade para os nossos ensinamentos, né? Então, hoje, gente, é um dia muito especial, tá? Porque a gente vai falar de uma palestra do nosso fundador. Uma palestra, a gente está falando dela hoje, A Cura pelo Espírito, tá? De 12 de junho de 2023. Só que nós vamos estar com a maior vontade de sermos bem fidedignos, né? A Luiz da Rocha Lima, que é o fundador da casa, da parte material da nossa casa. Então, Rocha Lima, ele veio lá de Alagoas, gente. Ele nem morava aqui no Rio de Janeiro. E no seu trabalho, né? No seu contrato espiritual com Deus, ele viveu pouco tempo da infância dele lá e depois, como a sua mãe era uma professora, né, pública, ela dava aula em escola pública e ficou viúva muito cedo. Rocha Lima só ficou com 2 aninhos quando o pai dele desencarna. Então foi muita luta para Maria da Paz criar os 2 filhos que sobraram desse casamento. Teve mais filhos, mas desencarnaram, muito tenros ainda. Então ela fica com Rocha Lima e com Domingos, da Rocha Lima. E aí, no lugarejo que eles viviam, a parte de estudos intelectual era bem precária, que era bem interior de Alagoas. E aí ela vai e, corajosamente, ela pede ajuda a um parente dela que morava aqui no Rio, que pudesse enviar os seus filhos para que eles dessem continuidade aos estudos. Então, assim foi feito. Foi um momento de uma fortaleza que só a mãe mesmo faz, né? Pelos filhos a gente faz qualquer coisa. Porque ela não podia vir com os filhos, que ela era funcionária pública, era a forma que ela tinha de fazer com que esses filhos pudessem caminhar, né, com o salário dela. E aí ela se despede de Rocha Lima e do Domingos. Rocha Lima, nessa época, tinha 15 anos. E nessa despedida, nenhum dos 3 imaginavam que realmente seria a despedida, né? Não só de Alagoas, mas nunca mais eles se viram, né?
só vieram se reencontrar aqui na casa de Frei Luiz, como espírito, ela como espírito. Então, gente, foram muitas lutas, né? Ele ficar sozinho, sem pai, sem mãe, e vir para uma casa de estranhos, né? Era parente, mas não convivia, hábitos diferentes. Mas ele venceu, gente. Ele se dedicou, estudou, fez química, estudou na Escola Politécnica de Química, se formou, né? Construiu uma família com a Astéria da Rocha Lima, sua esposa, companheira, e durante muitos anos, Rocha Lima não teve o menor interesse, né? Não teve nenhum despertar para esse lado da religião, esse lado da parte espírita, nada disso, ele não tinha a menor experiência com isso. Foi quando ele, aos 46 anos, recebe, né, um chamado da espiritualidade para que ele se inicie, principalmente nos estudos, né? Então, ele teve uma experiência na vida dele de incorporar, sem saber o que era, como era, e a partir daí foi o divisor de água da vida dele. Ele começou, a partir do outro dia que ele teve essa experiência, que não foi ninguém que contou, nem ele, nem o convenceu porque ele leu no livro, né? Que a melhor forma da gente aprender, né, é praticando, né? Então, nessa prática que ele teve que vivenciar, ele sai no outro dia à procura dos livros de Allan Kardec, para entender por que ele foi dominado por uma força tão grande que ele não conseguia domínio, né, sobre o corpo dele, sobre a mente dele. Então, ele começou a estudar as obras de Allan Kardec. E, gente, ele estava com 46 anos. Nunca mais ele parou de estudar, né? Nós temos aqui livros, e muitos livros em vários idiomas, francês principalmente, porque ele se dedicou a conhecer o Espiritismo, né? E ele foi se preparando, mal sabia ele que ele já estava em preparo, porque o trabalho dele, a missão dele, né, a prova maior da vida dele, era exatamente numa reunião espírita, que ele aí começa a ler sobre Allan Kardec, começam as dúvidas, e ele procura um centro espírita para se esclarecer. E aí, nesse centro espírita, logo no primeiro dia que ele aparece, ele recebe a notícia, que era um grupo muito pequeno, gente. Ele recebe a notícia que o presidente daquele pequeno grupo estaria se afastando por motivos de doença e que ali teria um substituto, que no caso seria o Luiz da Rocha Lima. Luiz da Rocha Lima não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha dinheiro, não tinha a menor chance, né, de aceitar um convite desses. Mas, gente, que bom, ele não desistiu. Ele aceitou o desafio, porque Frei Luiz fez esse convite para ele também, em espírito. E aí, no grupo pequeno, né, claro, ninguém conhecia a Rocha Lima, né? Como é que a gente vai aceitar aqui um comando de uma pessoa que a gente nem sabe quem é? E houve uma divisão, né? As pessoas não aceitaram aquilo. Como assim? Chegou no avião, vai sentar logo, né, na janelinha? Isso é coisa nossa, ser humano. A gente fica, né, com nosso orgulho, nossa vaidade. Afinal, eu estou aqui há quantos anos? E ele chegou agora. Então, eu estou contando essa experiência, gente, porque é assim mesmo na nossa vida. Às vezes a gente olha
aquele irmão que está aqui há 50 anos na casa de Frei Luiz, ou mais até, e ele ainda não se tocou, ele ainda não se modificou, né? Por livre-arbítrio dele. E tem aquele que chega aqui, até como qualquer um de nós que estamos aqui hoje, não temos experiência nenhuma, seremos tocados e vamos estudar, vamos aprender, vamos mudarmos, vamos nos transformarmos, né? Que é o verdadeiro sentido que nós temos da nossa vida, sermos diferentes, levarmos uma bagagem diferente daquela que a gente trouxe. As experiências pretéritas são muito importantes, são os alicerces para a gente continuar, até mesmo porque a gente precisa se corrigir, a gente precisa aprender a empregar melhor a nossa vontade, que a gente chama de livre-arbítrio, né? Então, gente, através desse episódio que ele começou a estudar e que houve um rompimento do grupo e ele teve que levar o grupo para a casa dele. Ele não tinha lugar, ele não tinha como alugar um lugar, ele leva para a casa dele e a Astéria ali também ficou comprometida com a tarefa do marido dela, do companheiro dela, e foi ajudar. Abriram as portas da intimidade da vida deles e ali eles começaram a plantar a sementinha que é hoje a nossa mini cidade do amor. Então, em 1947, vejam quantos anos tem, né? Que Rocha Lima começou esse trabalho pelo convite de Frei Luiz em espírito, que o pede para que ele faça um orfanato, um asilo, né, para os idosos e um hospital holístico. Ele não sabia como, não tinha a menor noção, mas Frei Luiz garantiu: nunca lhe faltará recursos. Nós, da espiritualidade, estaremos sempre ao seu lado. E a gente está comprovando aqui que foi, né, realmente uma grande verdade. Então, nesse trajeto todo que ele veio estudando, se especializando no assunto, o espiritismo, as entidades dando todas as condições também para ele desenvolve várias formas de nos ajudar, né? Essa trajetória toda dele, Frei Luiz falava: escreve, anota, todas as reuniões tem que ter ata, tem que ser anotado. Frei Leonardo, quando chegou foi um dos primeiros a chegar aqui, uma entidade também católica, chegou para o grupo e falou: tudo tem que ser anotado, tudo tem que ser feito em atas. Ninguém imaginava que essas atas hoje, há algum tempo já, seriam os livros que nós temos na nossa livraria, as obras de Luiz da Rocha Lima, contando toda essa trajetória, né, da fundação do Educandário Social de Frei Luiz e também das experiências em cada reunião que se processa nesse grande universo que é a mini cidade do amor. Então, Rocha Lima, quando ele chegava no dia da reunião, preparo de ficar em silêncio, de ficar em sintonia, de ficar em conexão. Ele ficava sentadinho na mesa principal. Quando foi aqui na Boiúna, tudo bem, mas antes da Boiúna nós tivemos outro espaço, que foi lá na Santa Martinha. Da casa dele, ele ganhou uma doação de um prédio lá na Abolição, na Santa Martinha, e foi ali que ele pôde abrir para receber um público maior.
E depois, muito depois, que nós viemos aqui para Boiúna, onde nós compramos o terreno, em virtude de colocarmos as crianças, sempre Frei Luiz orientando no crescimento da obra, no bem-estar da obra, tudo da nossa obra é para as nossas crianças, né? Então, através da palavra dele, que ele foi desenvolvendo as mediunidades dele, ele era médium de Frei Luiz, ele recebia as mensagens, ele escrevia. E quando ele pegava o microfone, gente, não tinha para ninguém. A gente fica embevecido, ouvindo aquelas palavras que são compêndios de muita energia, muito poder, que é isso que a gente busca, que a gente precisa, poder para nos transformarmos, que é isso que a gente precisa. É se identificar naquele lugar que a gente vai, não importa o nome, não importa essa questão de religião, que somos nós que fazemos essas divisões. Importa que, se você está aqui e está se identificando com o que eu estou lhe falando, é isso aí, está no caminho. Ah, tá, não entendi nada que a Marisa está falando, vou buscar outro lugar. Perfeito. A gente tem que estar de acordo com aquilo que vai nos auxiliar a nos modificarmos, a fazermos essa grande batalha que nós temos conosco, a nossa reforma íntima, ok? Então, Rocha Lima, nas suas palestras, nos seus ensinamentos, ele trouxe a cura pelo Espírito. Então, essa palestra, gente, não foi a Marisa que fez. A palestra foi Luiz da Rocha Lima, no dia 20/9 de 1986, tá? Olha quantos anos ele fez essa palestra. E vocês verão aqui agora comigo, nesse banquete espiritual que a gente vai oferecer para vocês, de aprendermos com as palavras de Rocha Lima, a importância, né, que a gente tem de buscar, guardar, né? Passa o tempo, mas a realidade do que ele fala para a gente é muito atual. É como a gente está lendo a Bíblia também, a gente se identifica, né, que os tempos lá da época que eles citam para a gente de Jesus, está acontecendo hoje. Não é verdade? A gente sabe que é, né? Parece que a gente está vendo uma condição de hoje. Então, gente, Luiz da Rocha Lima fez essa palestra, não modifiquei nada, apenas estou trazendo para vocês, porque nós temos aqui um grupo de trabalhos, de pesquisas, de arregaçar a manga mesmo, tá? Com esse objetivo. Nós queremos trazer o máximo que a gente puder do que Rocha Lima nos ofereceu aqui. Então, como gratidão, a gente está aqui trabalhando, toda semana a gente se reúne, tá? E a gente vai descobrindo a cada dia esse manancial de muitos ensinamentos. Todas as palestras de Rocha Lima é para pesquisar, é para sair buscando, porque ele cita nomes que a gente nunca ouviu, ele cita palavras que a gente nunca ouviu. Então, a gente está sempre se reciclando, sempre aprendendo com ele, seja a época que for, tá? Então, nessa palestra, é um precioso, né, material, porque é do nosso fundador. Tem mais de 100 palestras, tá? No YouTube, vocês vão encontrar essa palestra. Se vocês quiserem depois ouvi-la na íntegra, vão encontrar lá. Não só essa, mas tem algumas. Mas nós temos mais de 100, mais de 150 palestras arquivadas, que nós estamos agora tendo essa oportunidade de trabalharmos para ouvirmos, transcrevermos. Gente, é muito trabalhoso, é muito trabalho que a gente tem. Mas a gente não está com medo do trabalho, não, porque a gente sabe
que é trabalhoso, mas vale a pena. Porque também se a gente se propusesse a fazer alguma coisa e não tivesse trabalho, não seria trabalho, seria lazer, né? Então, a gente realmente sabe que é trabalhoso, mas o que a gente vai colher com todo esse nosso trabalho, eu tenho certeza que para todos nós valerá a pena, tá? Então, nós temos aí a cura pelo Espírito, temos aí aonde Rocha Lima se baseou, né? Rocha Lima foi estudar todas as obras de Allan Kardec, que como nós todos devemos fazer, né? Conhecer a obra de Allan Kardec. Importante ressaltar que qualquer assunto que a gente tenha dúvida, que a gente busque, a gente vai encontrar respostas nas obras de Allan Kardec. Então, Frei Luiz e Rocha Lima, eles têm as bases, né, da nossa casa na doutrina espírita, ou seja, seguindo as orientações de Allan Kardec, né? Então, em se tratando da cura pelo Espírito, é importante a gente ressaltar que Allan Kardec, ele nunca desestimulou a busca pela medicina tradicional. Porque a gente vê o título da palestra, a cura pelo Espírito. Mas como assim? O que será? A cura pelo Espírito é o quê? Vai vir um espírito fazer uma cura em mim? É uma pergunta. E essa cura pelo Espírito vai tratar, vai curar o meu corpo físico? Né? Desperta grande curiosidade esse título, não é verdade? Então, a gente vai fazer o quê com essas informações? A gente vai chegar à conclusão que nós temos que tratar holisticamente. O tratamento é holístico. Temos que cuidar do nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo espiritual, né? Para que a gente tenha saúde, está lá, né? A definição da Organização Mundial de Saúde. Então, é um todo que nós temos que cuidar. Não adianta olhar um lado e não tratar o outro, né? Então, além do tratamento do corpo físico, incluir a irmos aos médicos, né? Porque se Deus permite que existam os médicos para nos cuidar, nós temos como obrigação cuidar do nosso corpo físico, né? Nós temos que praticar atividades físicas, fazermos exercícios físicos. Nós temos que cuidarmos da nossa higiene, né? Higiene, o cuidado com o nosso corpo, com a nossa roupa, com a nossa casa, não é verdade? Nós temos que nos preocuparmos também com a saúde espiritual. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos buscar termos principalmente alegria, leveza, né? Aprendermos a sairmos desse burburinho do mundo, né? Não podemos sair do mundo, temos que sair do burburinho do mundo, porque nós estamos aqui para aprender. Mas nós não podemos deixar esse mundo entrar dentro da gente. Nós temos condições suficientes, né? Como? Buscando essa cura pelo Espírito. Mas nós, ao tomarmos os remédios... não, mas está falando que tem que parar de tomar remédio? Não, não é isso. Nós vamos falar, Rocha Lima ensinou para a gente nessa palestra, que nós vamos falar da capacidade que nós temos, dessa força energética que está em cada um de nós para nos libertarmos das doenças do corpo e do espírito. Então, a saúde espiritual, a saúde física estão intrinsecamente ligadas, né? Porque o que é o nosso corpo físico? Aqui é o
templo do nosso espírito. Por isso, temos que ter carinho com a gente, temos que ter cuidado com a gente, porque se nós não fizermos o que precisamos para zelar dele, ele vai adoecer e às vezes a gente vai acabar tendo doenças que vão nos limitar a fazer toda aquela proposta que nós combinamos com Deus. Porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós é que nos desviamos e por isso nós contraímos as doenças que nos deixam muitas sequelas. Então, vamos caminhando. Vamos fazendo uma reflexão da cura do espírito. Ele propõe, Zé Rocha Lima, sem uso de remédios ou substâncias. Mas como assim? Eu não tenho que tomar meu remédio, tem que parar? Não, gente, não é para parar o remédio. É a gente se interiorizar, é a gente buscar dentro da gente o nosso autoconhecimento e nos burilarmos. Porque o nosso espírito, ele conhece qual é a caminhada que a gente precisa fazer, né? Então, ele, na nossa interiorização, na nossa meditação, né? Na nossa busca de nós mesmos, no nosso autoconhecimento, se a gente parar, se a gente se colocar na situação de ouvintes do nosso interior, virão muitas respostas, as quais nos ajudarão e muito. Então, a importância da gente estar em equilíbrio. Isso é muito importante. Equilíbrio emocional para quê? Para a saúde do corpo e do espírito. Então, nós não temos que estar nem para mais e nem para menos. É o equilíbrio. E a gente sabe quando a gente não está bem, quando a gente está em desequilíbrio, quando a gente tem necessidade de buscar ajuda. Então vá, busca essa ajuda que você precisa. Primeira coisa, você tem que ter a vontade. Você tem que querer mudar. E eu não consigo sozinho, eu não consigo. Eu tenho tantas dores, eu tenho tanto sacrifício. A fila do SUS é muito grande, né? A fila para se tratar é complicado. Gente, a vontade é tudo. Quando a gente começa a trabalhar essa energia, porque nós somos energia, a energia a nosso favor, a gente já vivenciou isso muitas vezes. Se aquilo é bom e que a gente precisa daquilo, vai fluir. Não é verdade? Vai acontecer o quê? As portas vão se abrir. Então, nós temos que manter sempre, trabalhar sempre esse equilíbrio. Principalmente nos ambientes que a gente frequenta, né? Aqui sempre dá uma engasgada. Foi. Vamos dar relevância da medicina psicossomática. Psico é da mente, somática é do corpo. Vamos nos basear na alma e nos sentimentos internos. Poxa, hoje eu não estou bem, levantei triste. Por quê? Por que eu estou triste? Esse sentimento tem a ver comigo? O que aconteceu que me deixou triste? A gente tem que fazer uma investigação, né? Para a gente não se identificar com coisas que não são nossas. E ficar impressionado com coisas que a gente viu, que a gente ficou vendo na televisão, ou que a gente viu num filme. Essas energias vão interferir na gente. Então a gente tem que descobrir o porquê que nós não estamos bem, porquê que já não levantamos bem, e trabalharmos para modificarmos essas energias na gente. Então, há necessidade da fé na potencialidade do espírito para se melhorar. Sempre a vida material, a vida espiritual caminham juntas.
esse impacto da vigilância, dos pensamentos e sentimentos negativos, na nossa saúde e no nosso bem-estar. Vocês já repararam que quando a gente tem uma dor, né, aí chega alguém perto da gente, que a gente adora se fazer de vítima. Ai, meu joelho hoje está ruim. Vamos, fulana, ali em tal lugar. Não aguento andar. Meu joelho está muito ruim, eu estou com muita dor no meu joelho. Ao invés da gente vibrar, né, na oportunidade que a gente tem de se livrar dessa dor, se distraindo, alguma coisa, porque a dor está ali, mas naquele momento, se você estiver se distraindo, tiver num bom papo com um amigo, você não vai nem lembrar da dor. Não vamos enfatizar o negativo, gente, é isso que ele está falando. Vamos transformar o negativo em positivo. Eu não consigo. Procure recursos, procure terapeutas, né, que existem a nosso favor para nos ajudar a sairmos dessa situação de só focar na autoestima baixa, né, na dor e no sofrimento. A vida é linda, tem que ser vivida com alegria e muita paz. Então, a importância de dar mais do que receber, como ensinado por Jesus. Então, aqui, nós sabemos que podemos não saber nada do Evangelho, mas amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, é isso. É a gente ajudar um ao outro. É a gente abrir mão de algumas coisas se o nosso irmão ao lado está precisando de ajuda. Esse que é o dar sem receber, como Jesus nos ensinou. E o poder transformador de livros escritos com amor e sem interesse material. Vamos buscar leituras edificantes, leituras que nos ajude a nos transformarmos, né? Que nos ajude a incentivar-nos a mudar um hábito ruim, né? A não julgar as pessoas, a não ficar falando mal das pessoas, ocupar nossa mente com leituras saudáveis e benéficas, porque o primeiro a se beneficiar seremos nós. E outra coisa importante, oração, que é essa conexão importante com Deus. Oração constante para o desenvolvimento de novas potencialidades. Ah, mas eu vou ficar rezando o dia inteiro? Claro que não, claro que não. O que é a oração? É essa conexão, é onde quer que a gente esteja, se a gente puder se ligar a Deus, não é só na hora que a gente está em desespero, não, e está com medo das coisas, não. É se ligar a Deus na hora certa, no momento exato, e falar da nossa maneira com Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de força. Não vamos pedir para Ele tirar essa dor da gente, não, porque a dor, Divaldo mesmo nos ensina, a dor, muitas das vezes, é uma forma preciosa que a gente aprende a ter a resiliência. Às vezes a dor é que vai nos transformar. Porque nós que escolhemos o caminho da dor. Porque a gente só adquiriu essa doença porque a gente se desviou do nosso livre-arbítrio. Desviou para o caminho errado. Mas Deus perdoa, desde que a gente não repita esse erro. Que a gente queira realmente continuar seguindo no bem. Então, vamos levantar todo dia, pensando bem, né? Falando bem e agindo bem. A gente já vai notar alguma coisa de diferente na nossa casa, nas nossas amizades, nos nossos vizinhos. Vamos vibrar em amor, gente, sempre. Não sei. Diego, vê se você consegue passar. Porque não sei se está com problema aqui. Passou ou não?
Não, isso aí é outro, passou. Então, nessas nossas preces, a gente não pode só pedir, não. Nós temos que agradecer. Fazer um agradecimento que nós estamos bem e podemos servir, né? Servir ao próximo como a ti mesmo. Porque se a gente estiver doando, ajudando, né, na prece de São Francisco, é dando que se recebe, quando a gente precisar, nós teremos. Com certeza, nunca faltará ajuda para nós. Mas a gente não pode pensar em fazer porque vamos receber de volta. Não. É sempre glorificar a Deus para que Ele nos dê força, para a gente superar nossas dificuldades e fazermos essa transformação. Essa transformação tem que ser no nosso coração, dentro da gente, falando mais alto a nossa alma. Ela sabe o que é bom para a gente. Vamos ouvir muito mais nossas intuições, aquelas vozezinhas que falam com a gente. Vamos ouvir, vamos prestar mais atenção, né, nos sinais que Deus coloca para a gente e que a gente não dá importância, né? Muitas vezes fatos acontecem na nossa vida, mas nós fomos avisados lá atrás, mas a gente não se liga, né? A gente não dá a mínima. Mas se a gente estiver conectado a fazer esse hábito todo dia, daqui a pouco a gente vai aprendendo. E só vai fazendo as coisas quando entrar nessa conexão. Isso é o ideal. Ah, mas é difícil fazer. É trabalhoso, é difícil, mas não é impossível. Basta que a gente queira. Então, vamos também trabalhar as nossas vicissitudes. O que a gente traz de bagagem, que é o orgulho, a vaidade, né? A ira, o ódio, a malevolência, que a gente fica falando mal dos outros. Tudo isso, olha quantas coisas a gente precisa trabalhar dentro de nós. Próximo. Então, nós temos muitos recursos. Nos ensinamentos cristãos, eles fomentam a cura e, consequentemente, fazem a nossa transformação. E assim como nós adquirimos a doença, a gente vai adquirir a cura também. Histórias pessoais de cura através desta abordagem, né? Na palestra, Rocha Lima coloca um exemplo, né, de uma mãe e uma filha. Se vocês tiverem oportunidade lá, vocês verão. E são histórias pessoais que deram certo, que praticaram e deu certo. A influência do amor, da bondade e do perdão na cura. Sem amor, a gente não vai a lugar nenhum. Sem praticarmos a caridade com bondade, também não. E primordial, darmos o perdão. Nós temos que perdoar. Primeiramente, perdoarmos a nós mesmos, porque a gente costuma ser, chicote, né, na gente. Isso coloca a gente lá para baixo, dificulta. Vamos encarar nossas dificuldades, nossos erros, e à medida que a gente assume que a gente... Ah, não, eu não sou invejoso. Todo mundo tem inveja sim, gente. Uns podem ser mais ou menos, mas a inveja está aí, dentro do nosso coração. Ah, eu sou muito invejoso. Vou começar a trabalhar para ser menos invejoso. Quais os recursos que eu vou ter? Vai procurar ajuda, apoio, livros, terapias, né? Saber a origem desse sentimento dentro de você. Que o primeiro a ser prejudicado somos nós e todos aqueles que convivem ao nosso lado, né? Se nós nos melhorarmos, faremos um convívio com as outras pessoas agradáveis. A potência da imaginação, tanto para a cura quanto para o dano. Eu estou focando nas nossas dificuldades, né? Obviamente, se a gente não trabalhar
o amor, a bondade e o perdão, nós teremos sempre dificuldades e danos para a nossa conduta, para a nossa vida, né? Próximo. Então, gente, ele afirma para nós que o pensamento plasma a cura. Se o pensamento plasma a cura, a gente tem que focar nele, tem que melhorar esse pensamento sempre, fazer a psicosfera, aquilo que a gente anseia todos os dias. Puxa, eu quero a paz, né? Eu quero muito amigos ao meu redor, eu quero ser mais amigo dos meus pais, dos meus filhos, da minha esposa, né? Vamos ansiar por coisas que venham a trazer para nós, né, a forma de nos livrarmos de tantos pesos que a gente leva nas nossas costas. E se a gente focar no que é bom, no que é melhor para nós, isso vai acontecer. A força divina, a gente não tem dúvida, nós somos deuses, vós sois deuses. Está lá no Evangelho. Então, a força divina está em cada um de nós. Nós temos que usar essa força ao nosso favor e a favor da humanidade, né? Quando a gente aprende que Rocha Lima chegava perto da gente, ele sempre ensina. Você já falou com o seu Cristo interno hoje? Era um ensinamento que ele sempre cobrava da gente, né? Você já entrou em contato com o seu Cristo interno? E às vezes a gente não tinha nem pensado no nosso Cristo interno, a perna tremia, porque vinha esculhambação, ele sabia que a gente não tinha feito aquilo e ele falava, é muito importante. Todos nós somos deuses, nós temos a centelha divina dentro de nós. Vamos trabalhar para estarmos sempre em contato com essa centelha divina, que é o nosso Cristo interno. Como que a gente vai conseguir isso? Termos otimismo, temos a alegria e a paz que ajudam na nossa cura. Frei Luís Rocha Lima, Frei Luís sempre ensinou aqui, que tudo que é conquistado, tudo que são vitórias nas nossas vidas, nós temos que comemorar. Nós não podemos deixar passar uma vitória da nossa vida sem uma comemoração. Tanto que ele pedia, final do ano tinha que ter festa aqui de comemoração, com as crianças, com os idosos. Vamos comemorar, nós vencemos as barreiras desse ano. Tudo o prédio que se construía aqui, todas as nossas conquistas, nós temos que comemorar. Isso é ter otimismo, isso é plasmar o bem na nossa vida. Bom, e aí vem uma frase de Luís da Rocha Lima, que está no livro A Mediunidade com Cristo, é mais uma das obras que nós temos aqui para estudarmos, e fala, o homem é no seu íntimo ser perfeita saúde e sanidade. A fé e não o tempo determinará quando a cura poderá ser efetuada. Então aqui são os ensinamentos, aí aqui é o nosso Frei Luís, lá em Petrópolis, onde ele viveu, encarnado. Frei Luís nunca veio aqui na Boiúna. Frei Luís viveu em algumas cidades no Brasil, ele é alemão, veio para o Brasil como frade para exercer aqui o trabalho dele. Ele nunca veio na Boiúna, ele morou a vida dele aqui no Brasil, em Petrópolis. Então, aqui ele andava pelas alamedas, ele procurava sempre estar com a natureza,
e silêncio, e comendo frutas, né? E aí ele vai passando esses ensinamentos para a gente. E nós temos muita gratidão, Frei Luiz, por você nos permitirmos estarmos aqui na sua casa, fazendo esses aprendizados que tanto a gente precisa. E entre esses estados que eu estou citando, bom, gente, o principal agora é a nós vamos tranquilidade do espírito. Convidá-los A paz não para vem de que coisas possam, exteriores, junto não vem de conosco, bens materiais. mantermos A essa paz é vibração, interna. Essa paz é que nós devemos criar. que a gente Quando com nós certeza já temos o nosso conseguiu ao espírito estarmos tranquilo, aqui nessa ambiência, estamos confiando numa força superior, nesse templo que é Deus sagrado, em nós. né? Que o apóstolo Paulo, Ouvindo dando essa notícia pouquinho aos Colossenses na dessa Grécia, voz poderosa de Rocha Lima, justiça quem e glória puder para todos. deixar penetrar, Vamos, né, no seu âmago, vocês têm acompanhado esse no trabalho seu que eu interior, para nos sentir cristificar. o Os que é, médios se cristificaram. o que é a gente ouvir Não, palavras serem tão bons sábias, para que tão o maravilhosas que Nós ele temos trouxe que para a fazer gente. Tudo de bondade, tudo de Vamos amor ouvir e de humildade, e através agradecer. do Cristo que vem nos ajudar. Por isso, e entre esses estados que estou citando, o principal é a tranquilidade do espírito. A Vitor. paz não vem de coisas exteriores, não vem de bens materiais. A paz é interna. Essa paz Gente, é que nós devemos esse é o criar. Luiz da Rocha Lima, Quando tá? nós temos Para quem o não nosso conhece, espírito fundador tranquilo, da nossa casa. Estamos confiando numa força superior, que é Deus em nós. Que o apóstolo Paulo, dando essa notícia Tá saindo a aos voz. Colossenses na Grécia, disse: Hã? justiça e glória para todos nós. Portanto, vamos, vocês têm acompanhado... Vitor, esse na trabalho pasta da tem um doutrina, áudio, você está nos achando? cristificar. Os médios se cristificaram. Não serem bons para que o Cristo aceite. E entre esses estados que eu estou citando, o principal é a tranquilidade do espírito. A paz não vem de coisas exteriores, não vem de bens materiais. A paz é interna. Essa paz é que nós devemos criar. E quando nós temos o nosso espírito tranquilo, estamos confiando numa força superior, que é Deus em nós. Que o apóstolo Paulo, dando essa notícia aos Colossenses na Grécia, disse: justiça e glória para todos nós. Portanto, vamos, vocês têm acompanhado esse trabalho há tantos anos, nos cristificar. Os médios se cristificaram. Não serem bons para que o Cristo assente. Nós temos que fazer tudo de bondade, tudo de amor e de humildade, através do Cristo que vem nos ajudar. Por isso, os livros sagrados diziam: não há força, não há poder que eu possa fazer no mundo, senão o meu poder, a minha força, a minha inteligência, diz o Senhor. Portanto, de todos os poderes materiais, de todas as coisas materiais, está escrito lá na Bíblia esta sentença divina: confiemos em Deus. Saiamos daqui todos confiantes em Deus, e tendo a serenidade de espírito, porque com a serenidade de espírito nós podemos manter uma concentração positiva nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, e mesmo porque essa força cristificante no homem apazigua todo lado, apazigua os companheiros, porque o Cristo, que é amor e que é sabedoria, atrai outras criaturas cristificadas. No dia que nossos trabalhos espirituais todos pensarem assim, o Espírito se manifestará com toda a grandeza e amor, e as forças que procuram justamente lutar contra o Cristo
As forças anticrísticas do momento dispersarão, porque a função do mestre é conduzir todos estes espíritos perversos ao seu caminho, perdoando e amando. Amemos a tudo na natureza. E o Cristo desperta em nós, quando nós nos sensibilizamos. Essa hipersensibilidade atrai a alegria da vida, a manifestação da natureza. Vendo esta boiuna, esta montanha, essa floresta, esses templos, estas realizações, por que elas existem? Porque o Cristo, a vontade de Deus, imperou sobre tudo. Portanto, desejamos que a lição de hoje seja compreendida, e os que não compreenderem, nós vamos escrever em nossos livros o que é a cristificação, a libertação, porque diz as teologias humanas que Cristo morreu numa cruz para nos salvar. A palavra salvar quer dizer educar. Nos educaram. Continuam os mesmos crimes, as mesmas paixões desregradas, o suicídio, tudo isso. Entretanto, o Cristo continua, vive, tanto o Cristo histórico como o Cristo divino é o Cristo. E, portanto, redenção do homem tem que ser feita por ele mesmo, porque quando nós nos cristificamos, estamos realizando através de nós mesmos a tarefa grandiloquente da nossa salvação, da nossa educação espiritual e, portanto, somos livres. É nesse sentido que Jesus disse: se forem verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristificação é libertação, é tirar as algemas da escravidão para a liberdade do Espírito, para que o amor universal penetre em si e ele seja um cooperador de Deus na terra, através do trabalho santificante da caridade, que é a luz do coração, alimentando os nossos mais puros sentimentos, a alegria da nossa alma, a fé impoluta, o equilíbrio de tudo quanto é fora do ritmo da vida. Nesse ritmo vital, nós somos felizes, estamos construindo uma família cristã, porque verdadeiramente nós somos todos cristãos. Paz com Jesus. E entre esses estados que estou citando, Bom, esse é o nosso amado Luiz da Rocha Lima. Agradeço muito a Deus a oportunidade que eu tive de conviver com ele e continuar a aprender com ele. É muita gratidão no meu coração, estou bem emocionada porque eu ouvi essa voz. É muito gratificante, dá muita saudade no meu coração. Então, vamos encerrar dizendo para vocês que a história não para por aqui. Nós estamos de braços abertos na Escola Francisco de Assis, onde nós temos a oportunidade de estudar os livros, as obras dele. Estaremos começando 2 estudos, dia 2 de agosto, de primeiro horário, que é de 13 às 14h30, estudaremos o livro A Luta contra a Bruxaria, e de 14h30 às 16 horas, Forças do Espírito, que conta toda essa trajetória, toda essa história da fundação desse lar maravilhoso. Quero agradecer a atenção de vocês e falar com vocês que nós somos coletivos e nós emanamos energias para que hoje, agora, nesse momento, na casa, os espíritos possam aproveitar para ajudar nas curas das nossas salas. Fiquem em paz, obrigada. Fiquem com Deus.
Marisa, obrigado. Obrigado por tudo, por essa lição, por esses ensinamentos. Tudo muito bom. E antes de passar para o Dalton, eu quero registrar a presença da nossa irmã, Glória Cabral, que é a diretora da nossa Escola de Evangelização Francisco de Assis. E esse é o momento para a Glória nos dizer alguma coisa sobre a nossa escola. Vai, Glória. Boa tarde a todos. É com grande felicidade que nós sabemos que Rocha Lima está muito feliz pela nossa dedicação. A nossa Escola Francisco de Assis está aberta para o estudo e das obras também de Rocha Lima. Só através do estudo e da nossa reforma íntima que nós teremos a nossa cura do nosso espírito. É colocar em prática, através do perdão, do amor, da compreensão, da fé. Eu sempre digo que não é só estudar, tem que colocar em prática o que é estudado. É fazer a nossa reforma íntima. Todos nós temos um Deus que mora dentro de nós. E nós temos que acreditar. A cura está dentro de nós. Temos que ter fé. Quando conseguirmos entender isso e colocar em prática, a nossa vida muda muito. Quando nós conseguimos entender e compreender que todos nós somos irmãos, estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, a nossa vida vai se modificando. Porque nós vamos ter carinho e amor uns com os outros. E é isso que Jesus pregou tanto. E é isso que Rocha Lima fundou esta casa. E nós somos muito privilegiados de estarmos aqui. Vocês são o futuro dessa casa. Então, vamos estudar, vamos praticar, vamos ser exemplo. Eu não digo que precisamos ficar embaixo do nosso braço o Evangelho, mas através dos nossos atos e das nossas atitudes, nós podemos ser o Evangelho para aquele nosso irmão necessitado. Então, vamos fazer a nossa parte. A escola está lá, tá? Esperando vocês. E tem uma novidade muito boa também, que nós vamos começar a ter a aula às quartas-feiras, na parte da manhã, de 9 horas às 10h30, de 10h30 a meio-dia. Vamos estudar. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Glória. Então, as nossas evidências. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar só aqui, né, pertinente aí. Observamos alguns sanitaristas, bastante interessante que eles usavam aqueles uniformes antigos de cor, acho que é caque, bege, alguma coisa assim, né? Que eles tinham, né? Ainda usava aqueles, e um deles era um preto, uma pessoa de cor, né? Muito sorridente, ele muito tranquilo, fazia parte da equipe. Vários deles andaram pelo salão aqui, né? Irmãs do grupo presente, muitos irmãos do grupo, algumas senhoras também do grupo presente. Ouvimos fortes assovios proferidos por caboclos. Um desses caboclos sabiá, o nome dele, outro bem-te-vi, outros irmãos que trabalham com muito cuidado na harmonização da casa. Eles, junto com outros caboclos, que faziam a harmonização aqui do salão e do ambiente, de todo o ambiente da cidade, da mini-cidade. Observamos, né, um caboclo que cuida do salão. Interessante, ele macerava algumas ervas, né, salpiscava aquilo em alguns de nós, espingava aquilo em alguns de nós. E um cheiro muito forte
Essas ervas tinham um cheiro bastante forte. Paz e luz a todos.